Esse que eu te peço, desde já, no teu filho amado Jesus. Amém. Boa noite. Que a graça, né, e a paz do nosso Senhor se faça presente no nosso meio. Nós temos essa certeza, né, que Ele está conosco. Amém, né? Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, né, de podermos estar mais uma vez na casa do nosso Pai e podermos partilhar essa palavra, né, com os nossos irmãos. Você poderia ter escolhido qualquer outro lugar para estar hoje, mas graças a Deus, né, que nós escolhemos estar aqui no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio é depois de Números. Êxodo, Levítico, depois de Números, depois Deuteronômio. Deuteronômio 30, 19. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta, Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos dando, Senhor, sabedoria dos céus, para compreendê-la conforme os Teus santos ensinamentos. E te pedimos, Senhor, coloque em nossos corações o temor do Teu santo nome. Que o nosso louvor, a nossa adoração chegue até Ti como cheiro suave. E que Teu Espírito Santo esteja a nos falar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos aqui, eu comecei falando que nós escolhemos vir à igreja agora à noite, né? A gente poderia ter escolhido ir para outro lugar, ou mesmo ficar em casa, né? Assistir televisão, assistir um programa. Mas graças a Deus, nós escolhemos ir para a igreja. Então nós fizemos o que? Uma escolha, né? E nós, desde quando nós acordamos, nós já acordamos, já levantamos, escolhendo. Temos que escolher algo. Eu vou escolher se eu vou levantar ou não. Eu vou escolher se eu vou escovar os dentes ou não. Eu vou escolher se eu vou tomar um café ou não. Eu vou escolher se eu vou arrumar a minha casa, se eu vou fazer primeiro o almoço, se eu vou na rua resolver alguma coisa. Então, nossa vida é feita de escolhas. Deus criou os animais com algum grau de inteligência e emoção, né? Nós temos visto isso, quem tem animal de estimação e mesmo quem trabalha com animal, né, sabe como são os animais, entende um pouco, né? Eles podem aprender algumas coisas e sentir alegria, tristeza, dor, mas eles não possuem uma percepção oral desenvolvida como nós humanos, né? Então você vê que tem animal que ele só falta falar. Eu observo o cachorro, porque eu gosto dos animais domésticos que eu mais gosto é o cachorro, né? Eu sei que o gatinho, tem gente que ama gato, eu gosto do gato, mas assim, o cachorro eu tenho mais afinidade, cada um, né? E eu observo bastante, tem cachorro que só falta falar, como também tem gato, né? A minha tia, ela tinha uma gatinha, quer dizer,
ela não tem mais porque a minha tia morreu, mas a gatinha ainda está viva. E essa gata era muito sabida. Então, assim, a gente via que a gata, assim, a minha tia, ela gostava muito da gata e dava muito, vamos dizer assim, lá na minha terra a gente fala muita ousadia, deixava a gata muito à vontade. E já o meu tio não gostava da gata. E a gata sabia que o meu tio não gostava dela, mas que a minha tia amava ela. Então ela ia para cima da cama, se a minha tia tivesse onde estava, ela estava ali e tudo. Mas se o meu tio tivesse, ela saía, pulava pela janela e saía correndo, porque ela sabia que o meu tio ia botar ela para fora dali. E quando a minha tia faleceu, essa gatinha ficou desolada. Desolada. E aí a minha mãe esteve lá e falou, e agora? Ele falou, vou jogar a gata no mato. Vou jogar aí na estrada, vou botar uma rua para alguém pegar e tudo, porque essa gata não sei o que e tal. Minha mãe falou, não, essa gata você não vai fazer isso com ela, não. Essa gata eu vou levar para casa. Minha mãe já tinha vários gatos, porque antes da minha tia falecer, tinha bastante gato, e a minha mãe levou uns 3 ou 4 mais, foi até eu que levei. E ficou essa que era aqui a puxadora, né? Aí eu sei que essa gata acabou parindo, e aí pronto, que ele ficou com mais raiva, né? Ainda bem que ela pariu só um gatinho, os outros 2 morreram e ficou esse. Aí minha mãe, não, essa gata você não vai fazer isso não, porque essa gata era o xodó, né? Minha tia tinha um apelido de Santa. É o xodó dela, e você via a gata, mas você estava minha tia, porque ela era como se ela fosse um enfeite da cama. E durante o período que a minha tia ficou doente, essa gatinha não saía de pé, de por nada. Aí minha mãe levou essa gatinha para casa dela, para cuidar dessa gata. E quando chegou lá, a gata queria, lógico, ficar em cima da cama, aquela coisa toda. Minha mãe não tinha muito assim, gostava muito, mas não deixava. Mas minha mãe deixava a gata ficar, por conta do costume que ela tinha antes, né? Então, aquela gata só faltava falar, né? Então, e aí a gente percebe, né, os animais, alguns animais, e como eles são, como eles entendem, vamos supor, se alguém chega, eles avisam, né? E é uma coisa assim que, às vezes, tem hora que a gente vê que eles compreendem mais, ou talvez são mais sensíveis até que certos seres humanos, não é verdade? E a gente vê isso. Porém, eles não têm uma percepção moral como nós. Deus não deu essa permissão para eles, né? Eles agem por instinto, né? Por isso, há machos que acasalam com muitas fêmeas e não tem qualquer compromisso com nenhuma delas. Então, o gato ele pode acasalar com várias gatas e várias gatas ficarem prenhas ali, né? E eles não têm compromisso com nenhuma. Cachorro do mesmo jeito, e eles não têm compromisso, porque eles não têm essa percepção moral que o homem. Por isso que às vezes a gente fala assim, tem animal que entende mais ou que vive mais as coisas do que certos seres humanos, né? Que tem seres humanos que a gente acha que parece mais com um animal brutal, né? Alguns roubam o seu alimento, outros matam e devoram suas vítimas. Em todas essas ações, não há pecado pessoal ou transgressão voluntária da parte de nenhum deles, eles não estão transgredindo nenhum mandamento, né? Não há culpa nem condenação, porque eles não são seres morais, né? Eles não têm raciocínio, né? E eles fazem aquilo para eles, é tudo porque eles foram criados dessa forma. Diferentemente deles, somos nós, seres humanos, que fomos criados em mais semelhança de Deus. Nós temos discernimento moral e discernimento espiritual. Nossas capacidades espirituais nos possibilitam manter um relacionamento com Deus, enquanto o nosso discernimento moral nos ajuda na tomada de decisões. Nós temos o que? Livre-arbítrio e somos responsáveis por nossas escolhas. Então, muitas vezes, estou vivendo algo que foi consequência de uma decisão que eu tomei lá no passado. E às vezes são coisas, e hoje a gente vê as pessoas misturando muito isso e culpando outras pessoas, né? Jogando a
culpa, e outros falam, tem coisas que as pessoas tudo têm, tudo é o diabo. Nós sabemos que realmente ele está aí, né, fazendo coisas terríveis, mas tem coisas que não foi você, né? Então você tomou uma decisão errada, você deu um passo errado, né? Então você está ali colhendo os frutos da sua decisão, daquilo que você fez, né? Com frequência, a Bíblia nos apresenta dois caminhos, né? Nós acabamos de ler aqui, Deus falou, hoje estou no céu, por testemunho. Então ali, naquele momento, Deus propôs a vida e a morte. Nós temos essa escolha que a gente escolhe ou bem ou mal. Foi algo que foi proposto, né? E ali quando Josué naquele dia falou, vocês escolhem quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Foi uma escolha que ele fez. Ele não falou, não, vocês todos vão ter que escolher servir a Deus. Não. Ele falou, vocês vão escolher quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa. Porém, na minha casa nós vamos servir ao Senhor. Adão e Eva, né, os pais da humanidade, eles foram criados perfeitos e iniciaram sua jornada no caminho do bem. Nós, quando nascemos, não tivemos a liberdade de escolher qual caminho nós queríamos trilhar. Nós já nascemos herdando uma natureza pecaminosa, que veio de lá, dos nossos primeiros pais, né? É algo que nós herdamos. Nem nossos pais puderam escolher por nós. A escolha foi feita pelo primeiro homem, né, Adão, e ele escolheu sair do caminho do bem e andar na estrada do mal. Assim, todos nós, descendentes dele, nascemos no caminho que conduz à morte. Porém, graças a Deus, nós hoje temos a graça e o privilégio de mudar esse percurso, né? Nós nascemos com a tendência para o mal, mas Deus nos deu a graça de podermos escolher o bem. Jesus veio, né? Ele mandou seu filho para morrer na cruz do Calvário, para dar vida por nós, para nós escolhermos. Eu posso estar ali andando, mas eu posso mudar o percurso da minha vida. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo que eu não quero mais seguir a minha natureza. Aquilo que eu nasci para o mal, eu não quero seguir esse caminho. Eu não quero ser uma pessoa mal. Eu quero seguir o bem. E nós podemos o quê? Mudar a rota da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos dizendo que nós não queremos continuar sendo pessoas más. Nós estamos dando agora a autoridade para que Deus possa morar e reinar na nossa vida. Contudo, ao trilhar esse caminho, nós nos deparamos com encruzilhadas e placas que indicam outro caminho, né? Que é o caminho da vida. E nesses momentos nós podemos escolher. E graças a Deus, eu tenho certeza que todos nós aqui escolhemos o caminho da vida. Então, Deus nos deu essa graça, tem nos dado a cada dia, porque todos os dias nós estamos ainda nesse caminho, e todos os dias nós temos que escolher, né? Ou eu desvio, ou eu continuo. Vale a pena eu desviar, ou vale a pena eu continuar? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes 14. Nós vamos aqui a história que, se a gente for falar, foram muitos, mas nós vamos falar de um homem que nasceu para vencer, nasceu para brilhar, nasceu para seguir o caminho do bem. Porém, como Deus nos deu e nos dá o livre-arbítrio,
ele escolheu seguir o caminho do mal. Nós vamos falar desse homem que é Sansão. Eu vou ler aqui um pouco para a gente ter noção, né, um pouco sobre o capítulo 14, de Juízes, o casamento de Sansão. Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Veja bem, nós sabemos que Sansão, ele desde o ventre ele foi escolhido, né? Então, Deus falou para a mãe, para ele, que ela não tomasse vinho, né? Que ela não comesse certo tipo de alimento, porque aquele filho ia ser, né, escolhido de Deus. Ia não, ele foi. E quando ele crescesse, que não passasse navalha sobre a sua cabeça. E Sansão sabia disso. E Sansão tinha uma força, como diz a minha mãe, escunal. Ele tinha, aquela força não era algo dele, mas era algo vindo de Deus. Porque ali os filisteus tinham aquela coisa contra o povo de Deus, contra os israelitas, o povo de Israel. E eles queriam procuravam matar, procuravam, né, fazer tudo o contrário, porque eles serviam a Deus. Então lá os filisteus eram pessoas terríveis, né, pessoas com muita promiscuidade, eram bárbaros, né, pessoas assim. E eles odiavam, né, o povo de Deus. Então por isso que quando ele falou que Sansão queria casar com a filisteia, os pais falaram: será que na nossa parentela, será que no nosso meio, né, no nosso povo, não tem mulher para você escolher? Você pode escolher logo essa mulher. E nós sabemos da história, vamos ler, o que essa mulher causou na vida de Sansão. Então nós sabemos que o inimigo, ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe as nossas intenções, ele sabe que nós temos procurado servir a Deus, né? Ele sabe que nós temos lutado contra o nosso eu, contra o pecado, a nossa natureza, que nós já nascemos com ela, que nós vimos, né, aqui, as nossas tendências para o mal. Porém, é uma luta constante para a gente escolher servir a Deus. Cada um de nós, todos nós aqui sabemos o que nós enfrentamos para a gente continuar nos caminhos de Deus, né? Mas ele, Sansão, simplesmente foi desobediente aos pais. Ele não obedeceu aos seus pais. E diz que quando a pessoa, ele não obedece a Deus, ele começa a se distanciar, foi o que aconteceu com ele, a se distanciar de Deus. Veja bem, eu tenho certeza que ninguém aqui aguenta ficar 3 dias sem comer. Agora, vejamos nós. Será que a gente aguenta ficar sem orar e ler a Bíblia? Fica uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem orar para ver o que acontece, né? Então, são coisas que nós talvez a gente acha que não tem nada. O que comparar uma comida com a leitura da Bíblia com oração? Tem tudo a ver, ou mais ainda, porque quando você está alimentado espiritualmente, talvez você aguente até ficar 3 dias sem comer. Aguenta mais. Ou mais, depende do corpo, do físico da pessoa e da comunhão dele com Deus. Porque eu já fiz jejuns de muitos dias, hoje eu não aguento mais, já fiz. Então, assim, nós sabemos que o que aconteceu com Sansão, ele se distanciou. Por ele ter se distanciado, para ele tanto fazer ele casar com Filisteia, com qualquer outra mulher dali, ele não estava importando. E uma coisa também, ele confiou
o verso 5 fala: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão com quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que ele havia feito. Né? Ele foi lá e o pai e a mãe ficou, a parte ele foi lá e destruiu esse leão. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela e, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Ali ele foi, pegou um favo de mel e, andando correndo perto dele, quando chegou onde estava seu pai e sua mãe, ele deu um pouco de mel para que eles pudessem comer. Mas Sansão não contou para o pai, mas a mãe, que aquele mel ele tinha tirado daquele leão que ele tinha matado. E os pais comeram daquele mel ali, vindo de um cadáver. A gente também tem que ter cuidado, às vezes a gente não sabe com que a gente se alimenta. O mel, não pode comer mel? Pode. Mas o mel foi tirado de um cadáver de um animal. Aí nós vimos aqui, para Sansão aqui, nada era nada, certo? Ele estava tudo bem. E aí nós sabemos que Sansão teve a festa de casamento e tal, ali o que aquela mulher fez. Ele fez um enigma ali com aquele mel e aquele cadáver daquele leão. Porém, aquele povo tinha uma rixa muito grande, porque eles já fizeram aquilo para aquela mulher dar em cima de Sansão, para que Sansão entrasse, para que eles destruíssem Sansão, porque eles sabiam que Sansão era muito forte, eles queriam descobrir de onde vinha aquela força. E nós sabemos o que aconteceu, aquela mulher entrou na vida de Sansão para destruir a sua vida. Então, quantas vezes nós também não observamos as coisas, não percebemos as coisas, e o inimigo vem sutilmente e entra na nossa vida e destrói. Fazer uma coisinha que a gente já, isso tem nada a ver, né? Mas irmãos, não, mas isso aqui não tem nada a ver, não. Isso é coisa, não, gente, é demais, você já está e tal, e nós precisamos ter muito cuidado com tudo que nós decidimos, como diz o irmão, que eu não me esqueci mais nunca, com as concessões que nós fazemos na nossa vida. Não me esqueci mais nunca, meu irmão. Contudo, ao trilhar esse caminho, né, nós nos deparamos com muitas encruzilhadas. É verdade também que aqueles que escolheram trilhar o caminho do bem, eles vão encontrar o que? Encruzilhadas, novas placas, indicando outro caminho, indicando. Não, tem gente que fala assim, não, deixa de ser bobo. Não precisa guardar mandamento, não. Você, não, olha, aqui assim, a Bíblia diz isso e isso. Né? Não é desse jeito que você entendeu, não. Né? E nós vemos isso em todos os sentidos, seja na guarda no sábado, seja na forma que a gente se alimenta. Não, mas Deus falou aqui que a gente pode comer tudo. Olha essa história aqui, quando pegou o lençol aqui, mandou Pedro comer tudo. Olha o que Paulo fala aqui, que pode comer tudo. E as pessoas pegam a própria Bíblia, e se a gente não tiver cuidado, nós estaremos também tomando decisões erradas e deixando aquilo que a gente aprendeu. Nossa, mas você vai ficar sem trabalhar porque você não vai trabalhar no sábado? Não, Deus não quer isso não, Deus não quer esse sacrifício não. Você tem que dar comida, levar comida para sua mesa, os seus filhos estão com fome. Ah, mas só esse negóciozinho, isso aqui não tem problema não. Isso aqui não tem problema não. E nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que nós estamos fazendo. Essa semana uma pessoa me falou que está pegando os títulos das pessoas, e eu não perguntei direito a coisa porque assim, sabe, eu não entrei. Pega o título da pessoa e
seguro, tipo, não sei como é que é, e para depois dando dinheiro à pessoa, para a pessoa voltar naquela outra pessoa. E aí eu falo, quanto é o dinheiro? R$50 ou R$100? Isso, gente, é o quê? Se porventura qualquer um de nós fizermos isso, é contra as contas de Deus. Você vai vender seu voto. Lógico que se a pessoa fez alguma coisa para você, te ajudou ali, é uma coisa diferente. Mas você prender seu título, aquela coisa toda por causa de dinheiro, seja 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não importa. Então são coisas que nós precisamos, isso será que Deus é de Deus? Será que isso aqui é de Deus? Né? E eu estou dando esse exemplo aqui, mas pode ser qualquer outra coisa, às vezes uma coisa que eu acho que, não, isso aqui não tem problema não, isso aqui é só, ou às vezes é só hoje, né? É só, né? Porque nós sabemos que talvez agora nós não tem consequência nenhuma. Né? Mas isso aqui não tem problema. Agora talvez, lógico, porque agora não vai ter problema nenhum. Mas lá na frente pode te trazer um problema grande. Né? Lá na frente pode trazer um problema grande. E nós sabemos o que aconteceu com Sansão. Sansão ali naquele momento para ele não tinha problema nenhum. Mas nós sabemos depois do que aconteceu. Acabou as forças, o Espírito Santo se retirou da vida de Sansão. Porque a mulher, interessante que quando aquela mulher, depois que ele se casou com ela e tudo, quando ela começou a importunar ele, aqui diz que ela chorava, pai, mentira, para ele falar o que era o enigma. Uma coisa pequena. Ela chorava. Eu fiquei imaginando que eu conheço gente que é desse jeito. Ele vai falando, faça isso. Não, você fala não, venha não, ele chora. Nossa, mas você não me ama. Ela falava isso para ele. Aqui está na Bíblia. Você não me ama. Né? Se você me amasse, você fazia. Quantas vezes, às vezes, acontece com a gente? Não vamos de tal lugar assim, não, eu não vou e tal. Mas você não vem e tal, aquela coisa. Então, seja amigo, seja o que for, você não gosta de mim. Você não vai em tal lugar, você não vai fazer isso. Não faço isso, tal, eu sou adventista. Não acredito, você não vai fazer isso por mim. Você então não gosta de mim. Não é verdade? Então nós vimos isso. Quando eu estava vendo isso aqui, eu falei, gente, como é que pode? Né? Então ela chorou, fez aquilo todo, e ele ali, porque ela todo dia, ele foi e falou. Aí foi a mesma coisa com o cabelo. E aí eles vieram cortar o cabelo, o quê? Furar os olhos de Sansão. Que preço, né? Que preço. E quantas vezes nós também, se nós não tivermos cuidado, o diabo vem e fura nossos olhos. E aí vai ficar o quê? Cego. E nós não conseguimos. Muitas vezes fala, mas ele pode não furar seu olho, literalmente. Mas fura seu olho espiritualmente. E aí a pessoa fica cega, não consegue ver mais nada. Eu conheço pessoas que um dia eram adventistas, pessoas que conhecem os mandamentos e que hoje você vai falar dos mandamentos, ele não quer nem saber. Ele deixou o diabo furar seus olhos. E hoje não consegue de forma nenhuma enxergar a verdade de Deus. Desculpa aqui. É verdade também que aquelas que escolheram também vão passar por esses caminhos e muitos vão retornar ao caminho da perdição. Nós a chamamos o quê? De tentações. Nós somos tentados todos os dias. Durante toda a nossa vida nós vamos sofrer tentações. O inimigo está aí para colocar tentação, mais tentação. Em todas as áreas. Seja na alimentação, seja na questão de sexualidade, seja em todas as questões. Eu achei interessante hoje, quando eu estava estudando isso aqui, uma coisa que não tem mais para a gente ser tentado hoje em dia. Não é que nós não vamos assistir
passa. Mete tanta coisa, o celular, às vezes você está ali abrindo uma coisa, aparece outra para você ir clicar ali, e quando você entra é uma coisa, entendeu? Então, hoje a gente está diante de tudo isso. Você está assistindo uma coisa, até você está assistindo na internet um sermão, a mensagem ali, aí vem aquelas propagandas. As propagandas hoje, tudo que são, a maioria coisas que nós sabemos que não tem vantagem nem nada, né? Então, muitas vezes, nós deixamos nos levar, né? Com aquilo ali, com o brilho, com a glória daquilo ali, aquilo no chão, atrativo, e a gente volta, estamos fazendo algo e a gente volta para poder decidirmos sair daquilo que é bom para escolher o mal, o caminho mau. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nós, durante toda a nossa vida, até quando a gente morrer, até Jesus voltar, se a gente morrer de lá, nós estaremos sendo tentados. E nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós precisamos fazer as nossas escolhas, né? Hoje, se você pode escolher o caminho da vida ou o caminho da morte, escolha a vida, né? Escolha a vida, porque esse é o conselho de Deus para nós escolhermos a vida. Não é fácil trilharmos esse caminho, não é fácil, né? Nós vamos encontrar pedras, vamos encontrar tijolo, vamos encontrar espinho, vamos encontrar um monte de coisa, mas esse caminho é o caminho que vai nos conduzir para a vida eterna. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos a cada dia meditar, orar, pedir a Deus, jejuar, né? Jejuar. Se não temos o hábito de jejuar, vamos buscar esse hábito, porque nós estamos no limiar, né? Nós sabemos que a história deste mundo já está terminando. Nós sabemos que, mesmo que nós estejamos dispersos, o inimigo está colocando um monte de coisa para a gente se despertar. Para a gente ficar dispersados, né? Distraídos, né? Obrigada. E o que a gente puder fazer para a gente tirar tempo para a nossa comunhão, para a leitura da Bíblia, para a gente orar, buscar Deus é pouco. Porque nós precisamos muito do poder e da força de Deus na nossa vida. Se nós não estivermos ligados com as coisas de Deus, nós caímos como um patinho. Porque é muita coisa, né? Muita gente tem visto aí, às vezes uma besteira. E aí começa com besteirinha, deixa eu ver. Sansão, nós vimos aqui dele, tem muitos que na Bíblia. Ele achou que se ele casasse com aquela mulher ali, não ia ter nada, né? O que tinha, né? O que tem ele que era, né? Ali aquele servo que foi criado, desde o ventre escolhido, criado. Imagina como a mãe de Sansão criou ele, né? Ele não comia todo tipo de comida. Desde o ventre ela não comia todo tipo de comida. E foi criado ali aprendendo, né? Da igreja, tudo aquilo ali. Imagina também para esses pais, quando isso aconteceu. E depois quando ele se viu no meio daquele povo cego, né? E olha só, como Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que naquele dia ele orou a Deus, ele estava ali, aquele povo criticando dele, imagine como foi para ele. E ele ainda orou a Deus, pediu a Deus, e diz que no dia da morte dele, ele matou mais gente, mais cristão do que na vida. Deus ainda deu a graça para ele, o Espírito Santo voltou novamente, e ele foi abençoado e mostrou que Deus era Deus na vida dele. Então, não importa o quão longe eu fui, se nós voltarmos para Deus, Ele está disposto a nos abençoar. Então, ele reconheceu, Sansão reconheceu ali naquela prisão, ali naquela situação que ele passou, o quão errado ele foi. Ele reconheceu que tudo que ele havia feito, que as escolhas que ele fez, só levariam à destruição. E ele se arrependeu, pediu perdão a Deus
perdoou ele e para a glória de Deus ele foi salvo. Que coisa maravilhosa, né? Então, nós precisamos buscar esse Deus poderoso, que não importa o quão longe o homem vai, se ele se arrepender, se ele buscar Deus, Deus está disposto a trazer novamente e mudar a história, né, dessa pessoa. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja, né, mudando realmente a nossa história, derramando sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. A cada dia nós temos que buscar esse poder, lutarmos contra o nosso eu, porque nosso maior inimigo não é ninguém lá não, somos nós mesmos. E nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado, não é contra ninguém. Nós falamos, foi fulano, não. Sou eu mesma, eu sou culpada das minhas escolhas, sou culpada das minhas atitudes, sou eu. E a minha luta é contra o meu eu, né? Que Deus nos ajude, que nós possamos escolher a vida, né? Amém. E ele diz, escolha a vida para que vivas, né? Vamos colocar de pés e vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia para conosco. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Às vezes, Senhor, eu acho que esse livre-arbítrio, eu sei que é algo bom, mas tem hora que eu falo assim, se não tivesse ele. Mas se não existisse o livre-arbítrio, a gente ia achar que o Senhor era um Deus tirano. Então, por favor, Senhor, nos ajude nas nossas escolhas, Pai. Nós temos que escolher todos os dias, desde de levantar, desde de escovar nossos dentes, tomar nosso banho, tudo nós temos que escolher. Nos ajuda, Pai, a escolhermos a vida. Nos ajuda, Deus, a olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que tenhamos forças
para lutarmos a cada dia contra nós mesmos, Senhor. Contra os nossos desejos carnais, contra a nossa vontade. Deus, renova o nosso coração, o nosso ser, Pai. Queremos ser semelhante a Ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Então, por favor, tira o desejo da nossa carne, porque a nossa carne pende contra o nosso espírito. E muitas vezes nós seguimos a nossa carne. Por favor, Jesus, tenha piedade de nós. Nós vivemos num mundo, Senhor, terrível. Um mundo, Senhor, cheio de tanta miséria. Um mundo, Senhor, cheio de pecado. Mas, por favor, Senhor, ajuda-nos a vivermos neste mundo sem pecado. Nós sabemos que isso é possível somente pela Tua graça e Teu poder. Somente pelo batismo de água com Teu Espírito, Senhor. Nos ajude e nos transforma, Senhor. Queremos ser mais semelhantes a Ti. Então, por favor, Senhor, habite em nossos corações e tire de nós essa natureza carnal e dá-nos uma natureza espiritual. Ó Deus, agora neste momento te pedimos, nos leve para os nossos lares, debaixo da Tua graça e Teus cuidados. E que Teu Espírito Santo, de forma poderosa, atue em nosso ser. Nos dê uma noite de paz, nos dê um sono tranquilo, amanhã despertar com toda saúde. E nos ensina a Te adorar e a escolher a vida. Porque o Senhor assim nos ensinou e o Senhor nos aconselha para que possamos escolher a vida. A vida é Jesus. Só Jesus nos dá vida e vida em abundância. Só Ele, só nele nós temos vida. Porque, Senhor, sem Jesus, a nossa vida não é vida. A nossa vida é um caos. Então, por favor, nos ajude. E que nós possamos levar Jesus para outras pessoas. Que o Teu poder de tal forma inunde o nosso ser, para que quando as pessoas nós passarmos, ó Deus, por elas possam dizer: ali está indo um homem e ali está indo uma mulher de Deus. Nos ajude. Queremos alcançar, Senhor, essa graça. Então, por favor, tenha misericórdia de nós. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela vida de cada irmão que veio nesta noite. E aqueles que não puderam vir, que o Senhor visite e fale aos seus corações. Permaneça conosco, aumenta a nossa fé e perdoa os nossos pecados, enche o nosso coração do Teu amor, em nome de Jesus.